Olá, seja bem-vindo ao podcast Lições para a Vida. Toda quinta-feira, às 20 horas, um novo episódio para você. Essa é a nova série Quarentenado. Vamos estudar a biografia de Moisés. Ele viveu 120 anos e dividiremos a sua história em 3 episódios de 40 anos. Os pastores André Saraiva e Leandro Santos seguem com a série Quarentenado, com o tema 40 anos no deserto, parte 1. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso podcast Lições para a Vida. Em nossa série Quarentenado, estamos estudando sobre a vida de um personagem muito importante para a história do povo de Deus, para a história do cristianismo e, como não dizer, para a história também da humanidade. Na semana passada nós trabalhamos o tema sobre a biografia de Moisés, seus primeiros 40 anos. E hoje nós estamos indo para o próximo episódio, a próxima etapa da vida de Moisés, que são os próximos 40 anos de sua vida, que ele está no deserto, ali inicialmente sozinho. Então é uma fase importante para a vida dele, uma fase de muito aprendizado. E mais uma vez eu divido aqui esse podcast com o meu amigo pastor Leandro Santos. Pastor Leandro, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado pela sua participação. Olá, pastor André, mais uma vez, como sempre tenho dito, uma alegria estarmos juntos para compartilharmos então a palavra de Deus nesse podcast, nesse segundo episódio. Quero já agradecer aos nossos ouvintes por estar conosco, nos acompanhando. Nós iremos dividir esse nosso podcast de hoje em 3 blocos mais uma vez, desses 40 anos de Moisés no deserto. Primeiro bloco será o tema Nova Escola, Novo Aprendizado. No segundo, falaremos do encontro dele com Deus, será uma experiência real. E no terceiro, nós estaremos trabalhando com o tema Desculpas Esfarrapadas. Então, será bem legal, será abençoado. Então, vamos com a gente. Muito bem, iniciamos nosso primeiro bloco. E antes de nós começarmos aqui esse bloco, eu vou pedir ao pastor Leandro que faça uma oração para a gente, para então iniciarmos a falar sobre a vida de Moisés. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Pedimos a iluminação para a compreensão da mesma. Abençoe a todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na semana passada, na história de Moisés, que ele foi treinado para ser um príncipe do Egito. Ele foi treinado na escola das grandes coisas. Ele foi treinado para ser um perito de guerra, para ser um homem muito inteligente nas artes do Egito. Contudo, agora fugitivo e no deserto, ele precisava de uma nova escola, porque Deus tinha planos muito maiores para Moisés do que ser simplesmente um homem importante para a sociedade egípcia. Deus tinha planos para ele, para que ele fosse um libertador. E como aprender agora? A nova escola de Moisés e esse novo aprendizado era no deserto. E ele iria aprender a partir das pequenas coisas. Veja que o capítulo 2 de Êxodo, conta um pouquinho que ele, como ele conheceu a sua esposa, e ali naquele local ele serviu as pessoas ali que estavam naquele lugar, dando água aos animais. Ele teve que aprender através dos pequenos gestos. Embora treinado para grandiosas coisas, ele teve que aprender com a simplicidade dos pequenos gestos. Charles Swindoll, um autor cristão, fala que Moisés, o antigo príncipe do Egito, aprendeu como era compartilhar a vida com a mulher e 2 filhos. Ele teve essa oportunidade, que embora tivesse que compartilhar de pequenas coisas, tudo aquilo ali que ele vivia naquele momento era um ensinamento.
ensinamento da paciência, do cuidado, da atenção, e ele instituindo uma nova família dentro daquele seu familiar, então ele teria uma nova oportunidade de aprender coisas para que no futuro aquele aprendizado fizesse diferença na liderança dele. Quando nós pensamos em preparo, no meio secular, as pessoas elas são levadas a uma universidade, a uma faculdade, e elas recebem, vamos dizer assim, informações, elas são formadas academicamente, e aí, na visão secular, elas estão prontas ou aptas para realizar alguma atividade ou cumprir alguma missão. Quando nós olhamos para a história de Moisés, nós vemos algo diferente. Moisés tinha ali conhecimento acadêmico, ele tinha recebido todo um preparo, mas para Deus ele não estava preparado. Ele precisava ainda ser lapidado ou passar pela escola de Deus. Ellen White ela disse que Moisés não estava preparado para a sua grande obra. Ele tinha ainda a aprender a mesma lição de fé que havia sido ensinada a Abraão e Jacó. Qual era essa lição? Ellen White diz assim: eles deveriam aprender a lição de não confiar na força e sabedoria humanas, mas no poder de Deus para o cumprimento de suas promessas. E havia outras lições que, em meio da solidão das montanhas, devia Moisés receber. Da escola da abnegação e agruras, ele devia aprender a paciência, a moderar suas paixões. Antes que pudesse governar sabiamente, devia ser ensinado a obedecer. Quando Deus ele chama alguém para cumprir uma missão, Deus ele prepara essa pessoa. Ele lapida essa pessoa. E Deus a coloca na sua escola. E a escola é a escola da abnegação e das agruras. E Moisés teve que aprender assim, para que ele pudesse então se tornar apto a pregar, ou se tornar apto a cumprir a missão de libertar o povo de Deus. Isso acontece com a gente também, né? A gente precisa, antes de ser levado para cumprir uma missão, nós vamos ser lapidados por Deus e passar algumas vezes pela escola da abnegação e das agruras. Há um texto de Ellen White, eu não me lembro agora, mas ela usa a expressão que existe a faculdade dos golpes duros. E ela mostra que o sofrimento é uma das faculdades que Deus usa para nos ensinar as suas lições. É impressionante, pastor Leandro, que nossos maiores aprendizados nascem dos nossos maiores sofrimentos. Que os grandes testemunhos, eles nascem não dos dias de tranquilidade, mas dos dias de turbulência. A nossa história, ela é contada dos dias de sofrimento. Ninguém quer ouvir a história de alguém que só teve vitórias, né? A gente até se sente às vezes, mas eu sofro também, e às vezes eu penso que alguém que está nos ouvindo possa estar se perguntando: e esse sofrimento não vai passar? Ele vai passar, com certeza. Para Moisés era um momento de reviver, né? De ter uma nova vida, um novo caminho traçado por Deus, com aprendizagem incrível. Moisés é considerado como um dos homens mais pacientes, né, que passaram pela terra, e é considerado como um dos líderes também mais pacientes que passaram por aqui. Mas o que algumas pessoas elas não atentam, que essa paciência que Moisés aprendeu, ela foi aprendida na escola do sofrimento. E é através do sofrimento que a gente aprende justamente a ser paciente. Algum tempo atrás eu vi uma história que me chamou a atenção. Havia um homem que ele chegou para um líder religioso e disse: olha, ore por mim, eu preciso aprender a ser mais paciente. Ore por mim para que eu seja uma pessoa mais paciente. E aí o líder falou assim: não, vamos orar agora. E aí ajoelhou com aquele rapaz e disse assim: Deus, eu te peço nesta hora que o Senhor envie provações para esse homem, envie sofrimento na vida dele. E aí o homem, ouvindo a oração, logo deu um salto interrompendo o líder e falou: mas você está maluco? Eu pedi que você orasse a Deus para que Deus me desse paciência. E você está me pedindo a Deus sofrimento para mim? E aí o líder religioso falou assim: amigo, eu estou pedindo a Deus para dar a você sofrimento porque nós aprendemos a ser pacientes quando nós sofremos. Então, Deus, para nos ensinar lições de paciência, de abnegação, de até mesmo altruísmo, Ele nos coloca numa escola de sofrimento, assim como aconteceu com Moisés. É impressionante, pastor Leandro, que nossos maiores aprendizados nascem dos nossos maiores sofrimentos. Que os grandes testemunhos, eles nascem não dos dias de tranquilidade, mas dos dias de turbulência. A nossa história, ela é contada dos dias de sofrimento. Ninguém quer ouvir a história de alguém que só teve vitórias, né? A gente até se sente às vezes, mas eu sofro também, e às vezes eu penso que alguém que está nos ouvindo possa estar se perguntando: e esse sofrimento não vai passar? Ele vai passar, com certeza.
para Moisés era um momento de reviver, né, de ter uma nova vida, um novo caminho traçado por Deus, com aprendizado, com aprendizagem incrível. Só um último detalhe que eu quero acrescentar é que todas as vezes que Deus ele deseja preparar alguém, e eu estou me referindo na história bíblica, todas as vezes que Deus decide preparar alguém para uma grande missão, Deus leva essa pessoa para o deserto. É no deserto que Deus a prepara. Então aconteceu com Moisés e com tantos outros homens, ou com tantos outros personagens da Bíblia, porque o deserto é o lugar onde Deus prepara ou habilita melhor aqueles que ele deseja ou gostaria de usar. É no deserto que Deus faz com que a pessoa ela desaprenda o que aprendeu, ela reaprenda e aprenda para que seja habilitada da melhor forma possível. Existe um autor chamado Alvin Toffler, que ele diz: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Deus usou o deserto para moldar Moisés e ele usará o que for necessário para mudar e transformar o nosso caráter. Muito bem, começamos aqui o nosso segundo bloco. O tema é uma experiência real. Moisés agora já estava adaptado à nova vida, 40 anos no deserto. Sabe que o ser humano se adapta a praticamente todos os climas. E Moisés já estava adaptado, com a sua família estabilizada, mas para Deus era o começo de uma nova fase na vida de Moisés. Nós iremos agora trabalhar a transição, dos últimos 40 anos, dos últimos dias da segunda fase da vida de Moisés. Sem sandálias agora e sem ego. Moisés observa uma sarça que ardia e ele, ao se aproximar da sarça, uma voz falar com ele, era Deus se apresentando para ele. Naquele momento, Moisés precisou perder tudo para ganhar o que ele nunca tinha tido. E agora ele estava na presença de Deus. Moisés parou. Era comum naqueles dias, era comum que uma sarça, que era um arbusto seco, queimasse. Mas Moisés parou e observou. E eu fico aqui pensando, para irmos à presença de Deus, precisamos desacelerar. Deus procura alguém que diminuirá o ritmo suficiente para observar a sarça ardente. É um dia comum, aí Moisés encontra-se com Deus. Ellen White fala assim, em Patriarcas e Profetas, página 251. Era vindo o tempo para o livramento de Israel, mas o propósito de Deus devia cumprir-se de maneira a lançar o desdém sobre o orgulho humano. O libertador, Moisés, devia ir como um humilde pastor, apenas com a vara na mão. Deus, porém, faria daquela vara o símbolo do seu poder. Deus ele escolhe um arbusto, uma sarça, um arbusto desprezível até do deserto, algo comum, para ali mostrar a sua presença e mostrar como ele era Moisés. O encontro com Deus, ele acontece em dias comuns e a sua presença, ela faz com que o cotidiano se transforme em algo extraordinário. Deus sempre pega coisas simples e as transforma de forma extraordinária. E Moisés, em um dia comum, possivelmente ele tinha uma prática e ali por aquela região, mas naquele dia algo diferente aconteceu. Deus aparece, se manifesta e através de uma sarça, Deus se mostra a sua glória para Moisés. Mas o interessante dessa atitude de Deus é que Deus queria mostrar, além de Moisés, para Moisés, que ele usa as coisas, que torna as coisas simples e extraordinárias. Deus queria também mostrar o contraste de Moisés com Deus. Moisés era um homem simples, fraco, e Deus era um ser grandioso e poderoso. Moisés, quando se aproxima, Deus diz assim: olha, tire a sandália dos pés, porque lugar que pisa, santo és. Moisés tinha que entender que ali estava o Deus grandioso, e Moisés tinha que se inclinar diante da grandiosidade de Deus. Ele tinha que renunciar a si mesmo para que pudesse se tornar apto para a pregação, para cumprimento da missão do Senhor. Deus, ele, todas as vezes que deseja enviar pessoas, ele mostra faz a pessoa entender a sua fragilidade, E agora nós temos um Deus preocupado, um Deus preocupado.
é um Deus que está presente em toda a Bíblia. Muitas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo. O Deus do Novo é o Deus da graça e o Deus do Antigo Testamento é o Deus da mão forte, é o Deus que faz coisas ruins. Nós estamos vendo aqui na história do povo de Deus que não é. Deus, ele desce, ele vê a aflição do seu povo, ele se apresenta ao seu povo. O texto bíblico diz que Deus viu, Deus ouviu, conheceu e desceu para resolver o problema do seu povo. Deus, ele se sensibiliza às dores humanas, né? Deus, ele chega ao ser humano e ele vê o que ele está passando, o que ele está sofrendo. E o texto bíblico diz que Deus, ao ver a situação do seu povo, o clamor do seu povo, desce, então, para estar junto do seu povo. Ellen White diz que Deus aceita os que têm coração humilde, confiante e contrito, e ouve suas orações. Quando Deus ajuda, todos os obstáculos são vencidos. Quando nós observamos bem a história do povo de Israel, quando vemos ali o sofrimento, quando vemos as cargas que eles levavam, a pergunta que muitas vezes nos é feita é: por que o povo estava sofrendo tanto? E talvez essa seja a pergunta que eles faziam, né? Por que estamos sofrendo tanto? Cadê o livramento, né? E a Bíblia descreve que quando Deus aparece a Moisés, ele diz assim: olha, eu ouvi o clamor do povo, né? O clamor do povo chegou até mim. Então isso nos ensina que Deus, ele ouve o clamor do seu povo e no seu devido tempo ele vai atender. Mostra que Deus não faz diferença de intercessores. Se nós precisamos continuar clamando, o povo continuou e Deus ouviu. Também aprendemos que através da oração, o crente aprende a pôr Deus no centro de sua vida, buscando fazer a vontade dele e trazendo todos os seus pedidos a ele. Nós podemos clamar. E talvez esteja falando para alguém agora que seja passando por um momento difícil, por um problema, e tem se perguntado por que está passando por essa situação. Eu convido você a clamar, assim como o povo clamou, porque o Senhor certamente vai ouvir tua aflição e Ele vai enviar a você o livramento. Nós estamos no terceiro bloco e nós vamos falar agora sobre desculpas esfarrapadas. Foram as desculpas que Moisés deu diante do chamado de Deus para que ele fosse cumprir uma missão, que seria ir a Faraó para pedir a ele que deixasse o povo de Israel ir. E a primeira desculpa que a gente encontra de Moisés quando Deus o chama para cumprir a missão está em Êxodo capítulo 3, verso 11, onde Moisés fala assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O que é interessante nessa desculpa de Moisés é que a gente percebe também um contraste da atitude de Moisés agora em relação à atitude dele quando ele estava no Egito. No Egito Moisés era cheio de si, no Egito Moisés achava que estava pronto para libertar o povo, mas agora Moisés se achava despreparado, e o despreparo dele, a ciência do despreparo dele era tão grande que Moisés quer se esquivar do chamado de Deus, e ele diz assim: quem sou eu, Senhor? Eu queria te fazer uma pergunta: se Deus te fizesse um chamado para você cumprir uma missão, você iria ou não iria? Talvez diante da grandiosidade da missão, você também se sentiria como Moisés. Incapaz, você se sentiria como Moisés despreparado. Mas para cada desculpa que nós damos, Deus tem uma resposta, né? E Deus aqui falou para Moisés: Moisés, eu serei contigo. Moisés falou assim: quem sou eu? Deus falou assim: não, eu serei contigo e eu vou estar com você no momento que você for para lá. Então eu te pergunto agora: se você soubesse que Deus estaria com você para cumprir a missão, você iria ou não iria cumprir a missão? Moisés, mesmo sabendo que Deus iria com ele, ou mesmo diante da promessa da presença de Deus, Moisés ainda deu outra desculpa, outra objeção. Essa está registrada em Êxodo capítulo 3, o verso 13, onde ele diz assim: não sei o suficiente sobre Deus. Senhor, eu vou dizer a eles quem está me enviando. Aí Deus então diz: olha, diga para eles que o eu sou o que sou está enviando você. Diga que eu sou o mesmo Deus do passado. E aqui é uma alusão à situação, uma alusão ao Deus que se manifestou a Abraão, Isaac e a Jacó. Eu sou o mesmo Deus do passado, o Deus da aliança. Eu sou contigo no presente e eu estarei com o povo. Então Deus, para cada objeção que Moisés fez, Deus deu algumas respostas, né? Para mostrar que o Deus que estava enviando para cumprir a missão
era o Deus que daria todas as condições para que a missão fosse cumprida. Além dessas duas desculpas, né, que Moisés dá, ele dá mais três. A primeira delas, a terceira no caso, ele fala assim lá em Êxodo 4:1, que ele vai ser rejeitado pelo povo. E Deus então chega para Moisés e manda ele pegar a vara que ele tinha na mão, jogar no chão, e aquela vara ela se transforma em uma serpente, depois ele pega novamente. O que é que Deus faz ali? Deus mostra na prática a Moisés que ele estaria com ele. Mas Moisés, mesmo assim, vendo tudo isso que Deus fez, né, com a vara que ele tem nas suas mãos, ele ainda dá mais outras desculpas. Ele diz: Senhor, eu não tenho dom natural, eu não sei falar. E ele diz para ele que quem fez a boca, ele pergunta. Deus pergunta para Moisés: Moisés, quem fez a boca? Ou seja, olha, quem deu o dom da vida também vai dar o dom da fala. E aí Moisés dá a última desculpa, que é uma espécie de ultimato, e diz: olha, Senhor, fazer o seguinte, eu não quero ir. E Deus chama mais uma vez Moisés e diz: Moisés, você pode falar através do seu irmão Arão. Além de Deus capacitar, Deus também mostra o caminho para Moisés. Para cada desculpa, Deus tem uma ou mais respostas. Ellen White diz: o homem adquirirá força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus põe sobre ele e procurar de toda a sua alma qualificar-se para ela, se desincumbir devidamente. Por humilde que seja a sua posição, ou limitada que seja a sua habilidade, atingirá a verdadeira grandeza o homem que, confiando na força divina, o texto diz, procura efetuar sua obra com fidelidade. Que lindo texto. Nós podemos com certeza confiar em Deus. Algumas aplicações mais com relação a essas desculpas que nós podemos tirar, ou algumas lições, melhor dizendo, que nós podemos tirar dessas desculpas de Moisés, eu queria enumerar. A primeira delas, diante dessa grande incumbência que Moisés estava recebendo, Moisés ali, ele apresenta o medo que todo ser humano tem diante do desconhecido. Então, o medo de Moisés ali diante daquela incumbência é o medo de todo ser humano diante do desconhecido. Mas há uma outra lição importante que aprendemos, que é preciso sair do conforto pessoal para fazermos a vontade de Deus. Quando Deus nos chama para cumprir a sua obra ou para cumprir a sua missão, Ele pede que Ele pede para a gente sair da zona de conforto. Uma vez eu ouvi num livro um homem falando sobre a tríade da mudança, e ele fala: por que as pessoas não mudam? E ele diz que as pessoas não mudam não porque as pessoas não gostam de ser mudadas. Ou melhor, as pessoas não mudam não porque não gostam de mudanças, mas é porque elas não gostam de ser mudadas. Ou seja, elas não querem sair da zona de conforto. Então a gente precisa sair da zona de conforto para fazermos a vontade de Deus. E Moisés tinha se adaptado ao deserto, nós corremos o risco de estarmos acostumados também com o mundo. E um outro item a apresentar: as nossas desculpas, elas escondem corações relutantes. Nós devemos, pastor Leandro, sem dúvida, buscar a obediência, buscar fazer a vontade de Deus. Uma história da posse da Rainha Elizabeth, no ano de 1952, diz que ela enviou o convite para a sua posse como rainha da Inglaterra, e anexa a esse convite tinha as seguintes palavras: sem desculpas. Não havia desculpas para participar daquela posse. Se você foi convidado, você tinha que ir, você deveria ir. E quando Deus nos chamar para uma missão, nós devemos, sem dúvidas, aceitar o chamado que Ele tem para nós, aceitarmos a vontade dEle. Porque quando Deus chama, Ele mostra os caminhos, Ele vai estar conosco, Ele vai estar presente conosco. Por isso, devemos seguir a sua vontade. Muito obrigado por você ouvir o nosso podcast. Semana que vem estaremos indo para a terceira fase da vida de Moisés, em que ele volta ao Egito para então libertar o povo. Um forte abraço e até o próximo podcast. Quinta-feira que vem, a nossa série Quarentenado continua com um novo episódio. O tema será 40 anos no deserto, parte 2.
Obrigado por ouvir o nosso podcast. Não esquece de compartilhar com seus amigos e até a próxima.